Estamos de volta com nossa conversa sobre aborto, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Olímpio Moraes, obstetra, Paula Viana, enfermeira da coordenação colegiada do Grupo Curumim, e Estevam Rios, obstetra e integrante do Movimento Brasil Sem Aborto. Anote o número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. É o 819-8830-7098. Não se esqueça de se identificar com o nome e o bairro onde reside. Esse programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos combinar assim, eu vou devolver a palavra para o que foi falado no outro bloco. E aí vocês vão me dar um tempinho também para eu ler aqui das pessoas que estão participando de casa. Tá certo? Claro. Tá bom. É doutor Estevam. Olímpio, desculpa, doutor Olímpio. Veja, eu me preocupa muito achar que as mulheres que procuram serviço, elas são mentirosas ou têm alguma chance. O que acontece geralmente na nossa sociedade machista, patriarcal, é que geralmente há uma desconfiança na própria história da mulher. Ou então tentando sempre colocar a culpa na mulher. Perguntando assim, como foi essa história? Você foi para um bar, bebeu, você estava voltando da escola 10 horas sozinha, você usa batom, você usa piercing, você bebeu cerveja, demais e ficou embriagada, você estava em casa e abriu a porta 9 horas da noite porque bateram na sua casa, sabendo que estava sozinha. Então, sempre inverte a história, colocando a mulher como culpada. E há pesquisa dizendo até, uma pesquisa que saiu um tempo atrás, dizendo que o brasileiro considera que 26% de mulheres que usam roupas sensuais, elas merecem ser estupradas. Então, isso é uma sociedade que transborda para o lado da saúde, de julgar as mulheres, de condenar as mulheres quando elas são vítimas. Por isso que ela tem medo dos profissionais de saúde de falar a verdade, para não ser mais uma vez violentada. O Estado, desse caso, quem deveria dar assistência, termina violentando mais uma vez ela. Então, isso é que é o mais comum. Certa mulher pode se enganar na data, alguma coisa, mas eu nunca atendi mulheres mentirosas. Eu vou ler aqui o Wellington Medeiros, da Iputinga, aqui do Recife. O representante anti-aborto não acha que a legalização será mais interessante? A mulher receberá apoio e pode decidir não abortar, e a não legalizar também não irá impedir quando ela decidir. Mas a gente tem uma questão, é que o número de abortos aumenta após a legalização. A gente tem até nos Estados Unidos, que em 1970 existiam 193 mil abortos. Foi legalizado em 1970. Hoje nós temos 1.200.000 abortos. E mais importante, que as clínicas de aborto abertas nos Estados Unidos foram em bairros pobres, onde pegavam mais os negros, né? Porque o que acontece? Qual é a classe que é mais prejudicada numa gravidez indesejada? Seria o pobre, negro e com a falta de acesso à educação. Então, nós vamos penalizar essa população, resolvendo os problemas deles com o aborto. Assim, nós vamos também... Quem é que mantém o nosso cárcere lotado de assaltantes, né, de criminosos? São exatamente também os pobres, os negros, né, os que não têm acesso à educação. Então, a gente vai resolver o problema deles também matando, né? Então, a gente vai resolver o problema das nossas meninas matando também as crianças, ou dando uma assistência melhor e dando um acesso aos métodos contraceptivos de uma forma mais eficaz. Paula, boa noite. Meu nome é Ana Paula e moro em Ponte dos Carvalhos. Minha pergunta: qual a diferença entre matar um feto ainda em formação ou uma criança de 3 anos ou mais? Qual a diferença entre essas duas citações? Tudo não seria um crime? Na minha opinião, não, né? E eu acho que cada um deve ter opinião. Nós temos uma definição biológica, né, sobre o desenvolvimento cerebral. E é assim que muitos países se miram para regulamentar, né? Então, há uma diferença muito grande. E essa forma de falar, né, como eu estou ouvindo aqui, né, o doutor Estevam falando, de que matar crianças, a gente não... Né? E outra coisa, a legalização do aborto não vai torná-lo obrigatório, né? As mulheres vão continuar podendo escolher,
Só que dessa vez, assim ela vai poder escolher com segurança, né, e com responsabilidade. Como eu falei, sim, existe em alguns países, no próprio Portugal, houve um aumento leve no primeiro e no segundo ano depois da legalização. Isso não é um aumento do número de abortos, mas é um ajuste epidemiológico. Há um ajuste nesses números próximos da realidade e ali fica. Então, assim, se nos Estados Unidos em 1970 era 1.000 e agora é 1 milhão, a gente também tem que considerar que a população nos Estados Unidos em 1970 era 1 e agora é 1 milhão. Mas aí eu tenho a razão, 51. Não, aí eu tenho 51 para 1.000. Desculpa, deixa agora o doutor Lins. Deixa eu falar. Os dados que Stefan tem muito viés, certo? No mundo todo, isso não sou eu que digo, é o Mundial de Saúde, quem tiver o up-to-date, qualquer médico tem acesso, e os dados não são esses, certo? No mundo todo, na Romênia, por exemplo, que era um país comunista, certo? Tinha aborto previsto em lei, a mortalidade era pequena. Depois mudou e passou a criminalizar o aborto. O que aconteceu? Morte de mulheres, aumento de aborto. Depois reverteu. A Romênia depois voltou atrás e o número diminuiu. Isso acontece em praticamente todos os países. Agora, quando você criminaliza o aborto, os dados não existem. Quando você tira a sujeira do tapete, ela aparece. Então, há muita correção disso aí. A outra coisa, minha gente, quando essa pergunta aconteceu, a pessoa que perguntou assim, que considera a mesma coisa um embrião, um filho, ela se sofreu estupro, ou tem uma gravidez indesejada, ou tem um feto anencéfalo, ou até mesmo tem uma gravidez que poderá levar ela à morte, ninguém vai obrigar essa mulher a abortar. O direito dela está garantido. Não é? A gente está tentando obstruir o direito das pessoas que pensam diferente. Em toda sociedade democrática, há o respeito à religião, à forma de pensamento. Não vai mexer nas pessoas religiosas que dizem, não, para mim o embrião é igual a uma pessoa adulta. E eu considero o mesmo valor. Esse direito está garantido. Eles oferecem, já tive paciente minha com bebê com malformação, tá? E que o ultrassonografista disse à família que era uma gravidez desnecessária. Tá? E aí não levou nem em consideração o desejo da família. Eles queriam levar a gravidez adiante. E a gravidez seguiu adiante porque eles nos procuraram e nós conseguimos conduzir essa gravidez. Eu não conheço, eu sou conselheiro do CREMEP, se eles sabem alguma coisa, caminha para o CREMEP, porque isso é uma atitude totalmente antiética e contra a autonomia da família, da mulher. Do mesmo jeito, os contrários também. Obrigar a pessoa a levar a gravidez é tão grave quanto. É um desrespeito ou omitir informação por uma crença, por a sua verdade. Eu fico imaginando se o Brasil fosse um país de nada contra, mas se fosse um país de testemunho de Jeová. Se o religioso testemunho de Jeová fosse fazer política pública de transfusão sanguínea. Ia ser crime de transfusão sanguínea. Deixa eu fazer mais uma pergunta de Silvano e Luzete. Aqui é um casal, Silvano e Luzete. Boa noite, sou professor e minha mulher da área de saúde. Limitar a mulher ao aborto não seria estatizar o corpo? E o Estado que proíbe assiste às crianças? Paula, por favor. Eu confesso que eu estou sem entender direito a pergunta. Entendi. Mas eu acho que ela é da área de saúde. Eu estou crendo que é uma ideia de que o Estado vai controlar o corpo da mulher. Isso. E se quando ele proíbe, se ele faz a parte de assistir as crianças? Não, né? Ele nem faz, e tudo é uma conversa muito mole de dizer que temos o serviço e vamos acolher os bebês e as mulheres. Não acolhe, não dá conta. Outra coisa também que é muito falado, né, por essa turma aí dos Promote, é que o aborto vai aumentar. Pró-vida. Não, é pró-morte. Para mim é pró-morte. Não, pró-morte para quem? Morte para quem? Se você proíbe o direito da mulher de escolha, então vamos conversar de pró-morte e pró-aborto. Você tem um número maior de aborto, então vocês são pró-morte. Não, a gente é pró-vida. Se vocês têm um número maior de aborto e um número maior de mulheres mortas, então vocês são pró-morte. Agora, veja bem. Sim, isso é uma definição sua, né? Não é do movimento Brasil Aborto. Vamos voltar aqui para a discussão. Vamos voltar aqui. Aí são termos que utilizados que não tem nada a ver. Eu não sei como é que você chama.
Doutor Estevam, presidente do Movimento Brasil Sem Aborto. Lenise Garcia também participou da audiência e falou que há um grande interesse comercial da indústria internacional, que é quem financia o esforço para liberar o aborto em vários países. Sim. Quem vai fazer o aborto no Brasil são essas multinacionais que querem entrar aqui por ser um mercado lucrativo. A Fundação Rockefeller é que financiou o IPAS. O IPAS é que trouxe o AMIL, na verdade foi uma descoberta, uma invenção do IPAS, que é americano, tá? E que veio com essa intenção. Na verdade, a cânula de AMIL veio para que quando a mulher descobrisse a gravidez pelo teste de beta positivo, entrasse com a cânula e já aspirasse. Tá? Não esperasse nem a presença do embrião, né, no endométrio. Tá? Isso veio para isso. Obviamente que para todo mal sempre tem alguma coisa que serve para o bem. Então nós utilizamos a AMIL, nós utilizamos para aqueles casos de abortos retidos, que nós precisamos fazer o esvaziamento. Tá? Então, para todo mal vem um bem, né? Sim. Mas financiam sim. E vão financiar, inclusive, as clínicas de aborto. Como financiaram também a ida de vários grupos pró-aborto, tá, para Brasília, para se discutir na DPF. Foi financiado por eles. Claro, exemplo, porque isso é uma falta totalmente de desinformação, tá entendendo? Essas instituições americanas ou mundiais que dão dinheiro para a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Ford, Rockefeller, o Generity, que é um grupo também, que lá nos Estados Unidos os impostos podem ser usados para diminuir a mortalidade materna. Então a intenção dessas doações é desenvolver tecnologias que causem menos sofrimento e diminuem a mortalidade materna, como o aborto, nos lugares que estão criminalizados. Então, entre as principais causas de morte materna, e uma morte por aborto é sempre evitável. Você tem como evitar, tem como salvar vidas. Por isso que os americanos e as pessoas ricas, preocupadas com as mortes das mulheres nos países mais pobres, procuram investir para a educação e isso aí, para diminuir mortes. A comercialização do aborto existe quando o aborto é ilegal. Por exemplo, as drogas. A droga é uma coisa muito lucrativa nos países que é ilegal, certo? Quando você procura regular, por exemplo, o álcool nos Estados Unidos na década de 30 e 40 foi proibida. Surgiu a máfia, surgiu todo um tráfico. Então, quem ganha dinheiro com aborto no Brasil são as clínicas clandestinas. Aqui em Pernambuco tem médico que cobra R$2.000, R$4.000. Ou então as pessoas vão procurar fora do país, como pega um avião, vai para México. Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, consegue aborto seguro no Brasil. Agora os pobres não têm. Agora, Paula, trazendo um pouco, a gente está em ano eleitoral, né? Afinal de contas, a gente vai escolher nosso presidente, senadores, deputados federais, enfim. Aí eu quero trazer um pouco de política também para essa discussão. Isso, na sua opinião, isso é um tema que devia estar sendo discutido no Supremo ou isso era para os nossos congressistas estarem decidindo? Qual é a sua opinião enquanto profissional de saúde? São duas situações diferentes, né? A legalização, ela deve ser discutida no Congresso. Não nesse momento. A gente tem um Congresso mais retrógrado nos últimos 20 anos. Nem na época da ditadura a gente tinha um Congresso tão influenciado pela bancada BBB, que é a bancada da bala, a turma que gosta do armamento, a turma que gosta da Bíblia e a turma que gosta de boi, né, do agronegócio, né, o agronegócio devastador. Então, essa bancada que está aí junto, os religiosos, todo mundo junto aí, a gente não tem condições de avançar nada, ao contrário. Né? A gente tem, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, ou a gente tem uma PEC 29, que são recursos legislativos que tentam diminuir todos os direitos que já existem. Essa PEC, só explicando, nesse caso o aborto seria crime em qualquer situação. Só para explicar para quem está em casa. E alguns querem que a mulher seja presa 30 anos. Se a gente tivesse num momento politicamente equilibrado aqui no Brasil, onde esse debate pudesse ser feito com responsabilidade, o Congresso Nacional deveria ser a casa ideal para a gente discutir isso. Nós não estamos discutindo nessa mesma o tipo de discussão no Supremo. O Supremo é outra história, né? Não está se fazendo lei no Supremo. Isso é que eles também estão querendo confundir a população. O Supremo, a ANIS, que é o Instituto de Bioética, junto com o PSOL, entraram com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Eles estão questionando, ora,
o artigo do Código Penal são 4 ou 5 artigos relacionados ao aborto. 2 são os permissivos. Né? É permitido no caso de estupro, é permitido no caso de risco de morte da mulher. Anencefalo? Não, anencefalo é o DPF. o Supremo. Anencefalo foi dentro do Supremo. 54. Já foi agora, mas já A 54, 2012. 2012. Então, no Supremo hoje, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo que os 2 artigos que proíbem, que penalizam as mulheres e os profissionais de saúde, né, eles sejam inconstitucionais. Eles são inconstitucionais. É isso. A gente não vai nem mexer no permissivo, que existe e vai continuar existindo, e não vai mexer na lei. Não é o Supremo querer fazer o papel do legislativo. Nada disso. O Supremo é para ver se é inconstitucional ou constitucional punir as mulheres sem dar a mínima condição que hoje temos no Brasil. Então, é essa a discussão, para não confundir, para dizer essa briguinha de Supremo e o Legislativo, entendeu? Porque nossa Constituinte Só deixa eu dizer uma coisa, a gente está chegando no fim. fim, então eu vou ter que pedir para começarem as considerações finais, ok, doutor Olímpio? Eu agradeço a quem está assistindo. Pode continuar seu raciocínio. Não, é o seguinte, é porque na própria Constituinte diz que saúde é um direito, né? E as mortes por aborto são mortes evitáveis. Ou seja, se a gente muda isso e trata o aborto como um problema de saúde pública, não quer dizer que os profissionais de saúde, que o Ministério da Saúde, que a Organização Mundial de Saúde, ou que todo mundo civilizado, todos os cientistas do mundo estão querendo promover o aborto. De maneira nenhuma, porque é a forma efetiva de enfrentar o problema e salvar da morte 200 brasileiras que morrem por ano. É a única forma. E diminuir o aborto, e ter acesso, e o médico poder ser médico. Porque quando criminaliza, as mulheres não confiam nos médicos, têm medo, e a gente não pode ter uma relação médico-paciente, e ela termina resolvendo sozinha e continua vulnerável, com grande chance de ter outra gravidez indesejada. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom para dar esclarecimento às populações, às pessoas, que muitas pessoas têm uma visão por falta de informação. E eu acredito que as pessoas são pessoas boas que estão do outro lado, mas garanto a vocês que é uma atitude humanitária de compaixão, minha gente. A gente tem que perguntar, essas mulheres merecem ir para a cadeia? Como aconteceu hoje, uma mulher que falou para o seu namorado que estava grávida, ela apanhou quase até a morte e foi obrigada a cavar a cova, hoje em Bonito, que não foi morta porque os vizinhos salvaram a vida dela, simplesmente porque ela disse que estava grávida. E a justiça brasileira considera, se essa mulher abortar, que ela é criminosa. O homem, não. Sim. Deixa eu só ler aqui de Daniel Bernardo e Suzana Gueiros, de Camaragibe. Excelente programa e em alto nível de debate. Que bom. Obrigado. Que bom. Passando a palavra agora para as considerações finais. Agradecendo pelo Movimento Brasil Sem Aborto, pelo Instituto Espírita à Vida, pela Casa da Gestante, que é onde nós damos acolhimento para essas meninas, né, que chegam ao estado de uma gravidez indesejada, mas que com um acolhimento, com atendimento fraterno, nós conseguimos fazer com que elas mudem a ideia de matar seus filhos. E que nós defendemos, na verdade, o projeto de lei 478, que é o do Estatuto Nascituro, que considera ele uma personalidade jurídica, com todos os direitos desde o momento da sua concepção. Isso é o que nós defendemos e que a gente entende que seria o melhor para eles, mesmo porque tantos defendem, né, os ovinhos das tartarugas marinhas, né, que defendem as araras azuis, né, exatamente, que se matar vai à prisão, né, supervalorizam eles e deixam a vida humana como se fosse uma coisa. Coisificar a vida humana é isso, tá? E que nós somos contra. Para você, eu vou dar a última palavra à mulher da rodada. Bem. Então, aí eu faço um convite, né, nós da Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, esse mês de agosto aqui em Pernambuco a gente tem várias ações. A gente tem terça-feira... Agosto ou setembro? Oh, desculpa, setembro, 28 de setembro é o dia pela legalização do aborto na América Latina. A gente tem no dia 11, na semana de calouros da Unicap, a gente vai estar com uma aula pública no jardim externo e às 14 horas do dia 27 de setembro, lá no Cefiche da Universidade Federal, a gente também vai estar com uma aula pública, então a gente convida aí todo mundo também para o dia 28, que é uma sexta-feira,
o Festival Pela Vida das Mulheres, lá na Praça da Várzea. E, além disso, o Grupo Curumim tem uma linha direta através do WhatsApp, que é 98580-7506, é a linha Vera, e nós temos dado informação sobre todos os direitos reprodutivos, direitos sexuais. O tema é extenso, é um tema polêmico, a gente não iria esgotá-lo aqui, mas eu espero que você que está em casa tenha conseguido se informar mais e que a nossa discussão tenha ajudado a você a formar a sua opinião. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e até o nosso próximo encontro.